Sol na casa 5? E o que acontece quando você tem o Sol na casa 5? Bem, o que é o Sol? O Sol é seu ego, é o seu pai, é sua autoestima, sua confiança, seu poder pessoal, governo, sua alma. E o que é a casa 5? Casa 5 é a casa do seu coração, da sua criatividade, da sua criança interior, dos seus filhos, da sua inteligência. E o que acontece quando você tem o Sol lá? Bem, no meu mapa vai estar indicado desse jeito. E a casa 5, na astrologia védica, ela representa uma casa de bons karmas, de boas ações que você fez em vidas passadas. Então, quando você tem o Sol aqui, você está colhendo essas boas ações. Começa da infância. Se você tem o Sol aqui, o seu pai foi uma daquelas pessoas que te mimou. Você era o queridinho da família. Era aquela pessoa mimada, o favorito, né? Bom, algumas pessoas dizem que quem tem um Sol aqui são mimadas. Eu acredito que elas estão desde sempre colhendo esses bons frutos, né? Então, se você tem um Sol aqui, a sua autoestima vem desde criança, quando você tinha, porque a casa 5 tem relação com a infância, desde quando você fazia as coisas que você realmente gostava. Não exatamente coisas que você precisava fazer como obrigações, isso tem mais a ver com a casa 6, mas sim, por exemplo, andar de bicicleta. Você queria andar de bicicleta e não estava nem aí se você estava com amigos, você queria andar de skate, você não estava nem aí se você soubesse ou não. Simplesmente você queria fazer e fazia. É o tipo de atividade que você faz por diversão. Então, se você tem um Sol aqui, a sua autoestima vem quando você faz as coisas que você se diverte. A casa 4, eu costumo associar ela com a casa da alma, a casa 5 com o coração. Então, o coração dá sustentação para a alma, dá suporte. Bonito isso, né? Então, se você tem o Sol na casa 5, você precisa criar coisas que venham do seu coração. Não importa se é música, se é dança, se é teatro, se é poesia. A casa 5 ela tem associação com toda forma de expressão. É um dos posicionamentos mais importantes e mais auspiciosos para o Sol, porque originalmente é a casa do Sol, então ela representa tudo que o Sol originalmente significa, como poder pessoal, autoconfiança, magnetismo, inspiração. Então, se você tem um Sol aqui e está se sentindo para baixo, é interessante você sempre pegar algum tipo de atividade que você se divirta, né? Normalmente coisas que significam a casa 5, é a casa do cinema, é a casa dos atores, dos artistas, dos pintores, né, dos coreógrafos, dos dançarinos, dos bailarinos. Também é a casa da política. Então, muito provavelmente, o seu pai é um playboy ou uma pessoa que gosta muito de fazer os seus hobbies, né? Pode ser que seu pai ele tenha algum tipo de ocupação que ele faça nos fins de semana e que ele se divirta e que ele permaneça jovial. Normalmente, quem tem um Sol na casa 5 tem um pai muito jovial, né? Um pai atlético, a casa 5 tem associação com esportes, com artes marciais. Então você pode fazer um basquete, futebol, vôlei, ou começar a lutar boxing, aikido, ou mesmo uma luta
qualquer, né? Para você acumular, você conquistar, você cultivar essas características solares, né? Se você tiver o dispositor da casa 5, vamos supor, você tem o Sol em Sagitário na casa 5 e Júpiter está debilitado no seu mapa, eu não aconselho você a fazer apostas ou fazer mercado ou apostar seu dinheiro no mercado especulativo, porque a casa 5 ela simboliza isso também, ela simboliza jogos como ir ao cassino, fazer algum tipo de aposta ou mesmo apostar seu dinheiro em alguma coisa voltada para diversão, como por exemplo apostar num show, apostar num concerto musical, todo tipo de mercado que ele seja um furo, né? Que seja uma oportunidade única, que não necessariamente você vai apostar no outro mês e no terceiro mês, no quarto mês, né? Esse é o mercado especulativo. Então, normalmente pessoas com Sol na casa 5, elas podem se envolver no mercado especulativo ou mesmo na política, né? Porque a casa 5 tem associação com presidentes, reinados, a vida entre líderes políticos, né? Então, assim, não necessariamente, ao longo do tempo eu venho vendo que não necessariamente se você tem o Sol na casa 5, que você vai se interessar por política, né? Mas as casas de fogo, elas normalmente têm uma associação com seguir um ideal religioso, político, filosófico. É muito interessante também, se você tem o Sol aqui, você gerar alguma coisa que seja sua. Pode ser você ter filhos, né? A casa 5 é a casa dos filhos, então muitas pessoas com o Sol aqui, elas podem às vezes demorar para ter filhos, né? Porque o Sol ele queima a significação da casa onde ele está, né? Mas isso não significa que se você tem um Sol na casa 5 que você é infértil, não tem nada a ver com isso. Normalmente você pode ter um filho e se você tem, por exemplo, o Sol aqui com Mercúrio, você pode ser um pai muito bem-humorado, muito brincalhão, né? Ou se você tem Sol em conjunção com Marte na casa 5, você pode ser aquele tipo de pai ou de mãe que ensina os filhos a serem competitivos, a entrarem no mercado de trabalho e lutarem por um lugar ao Sol, né? Mas normalmente fazem bons pais e boas mães se você tem o Sol na casa 5 e você projeta seus ideais neles, né? Você projeta suas expectativas sobre o mundo, sua esperança, né? Sua alegria, sua felicidade, né? É a casa da alegria, da felicidade. Então, normalmente, pessoas com Sol na casa 5, elas podem ser muito boas para dar conselhos, conselhos espirituais, podem ser boas em recitar mantras, né? Porque antigamente a casa 5 era associada à capacidade de você subir no palco e recitar mantras, recitar pujas, homas, yajinas, qualquer tipo de interpretar uma escritura sagrada, né? Que é o trabalho que o ator faz. A casa 5 também tem associação com interpretar mapas, né? Então, se você tem um Sol na casa 5, você pode construir a sua autoconfiança interpretando mapas astrológicos, né? É interessante você, se você não quer ter filhos agora, se você tem outros aspectos no mapa que talvez impeçam que isso aconteça, ou você simplesmente não quer ter filhos nos primeiros 30 anos de vida, eu acho muito interessante você ter uma estrutura para expressar a sua criatividade, algo que você possa gerir e que você possa chamar de seu, como por exemplo, fazer um canal no YouTube. Se você tem um Sol na casa 5, você pode fazer um canal no YouTube, você pode escrever uma peça, escrever um livro, fazer uma exposição de arte, né, com todos os quadros foram você que pintou, ou mesmo uma curadoria de arte, ou uma coreografia, aprender uma coisa nova. É sempre interessante pessoas com Sol na casa 5 estarem fazendo as coisas que dão felicidade para o coração. E isso não tem nada a ver com racionalidade. A casa 5 ela tem relação com tudo menos racionalidade. Uma casa de uma criatividade mais racional e lógica é vista na casa 3, então
Por isso que se você vir o meu vídeo sobre o Bhavat Bhavan, eu digo lá que a casa 5 ela é a expressão superior da casa 3, né? Porque se a casa 3 é uma expressão um tanto técnica, lógica, que você aprende passo por passo, a casa 5 é o que você simplesmente expressa com seu coração. Podem ser dons, podem ser talentos, podem ser vocações, né? Normalmente, pessoas com o Sol aqui, elas podem ser muito boas para fazer algum tipo de caridade, né? Algum tipo de ação filantrópica, porque você sente aquela gratidão que você naturalmente colhe nos primeiros anos da sua vida. Então você pode sentir que você precisa retribuir de alguma forma algum tipo de carinho, algum tipo de amor, algum tipo de afeto. Então, se você tem um Sol na casa 5, se não está estragado por outros planetas, como Saturno aqui, provavelmente a caridade é uma coisa que vem naturalmente para você. E expressar esse tipo de filantropia é uma maneira interessante de você conquistar sua autoestima, né, seu poder pessoal. Você pode também, deixa eu ver, alguma coisa que eu não tenha falado sobre a casa 5, uma casa maravilhosa. Sim, a casa 5 ela tem relação com o sexo por diversão, né? Mas não é aquele sexo sem compromisso, né? Eu encaro mais a casa 5 como aquele tipo de sexo que você faz que te inspira a criar alguma coisa nova. Então é muito interessante, se você tem um Sol na casa 5, você de vez em quando tá dando um rolezinho pela vida, e em boates, a casa 5 rege boates, rege bares, nightclubs, pubs. Então é interessante vez ou outra você vestir uma roupa bacana e dar aquele rolezinho na cidade e encontrar alguém interessante. Não tô falando pra você virar um casa nova nem nada, não, mas o romance, a casa 5 é a casa de romance, então assim, se você consegue cultivar o romance, né, a paquera na sua vida, pode ser uma maneira interessante de você conseguir esse poder pessoal que o Sol precisa, né? Algumas pessoas com Sol na casa 5 que eu vi ao longo do tempo, elas podem ter filhos, inesperadamente, né? Filhos acidentalmente, não é incomum, ainda mais, por exemplo, se tiver Vênus ou Júpiter aqui dentro, a pessoa pode ficar um tanto livre, leve, solta e de repente, ups, aparece um filho, né? Mas, de certa forma, é uma daquelas casas, se você tem um Sol na casa 5, certamente ajuda você a encontrar soluções positivas para qualquer tipo de dificuldade que você tenha na sua vida, qualquer tipo de doença, de trauma. É uma casa que representa a alegria que vem do coração, então é bom você sempre cultivar, mesmo que você não tenha um planeta aí, encontrar soluções positivas, aconselhar as pessoas que você gosta, né? Pessoas com Sol na casa 5, como eu falei, elas podem ser boas em orientar as outras pessoas, em dar bons conselhos, né? Que podem ajudar as pessoas a encontrar a luz, né? A casa 5 é uma casa de luz, então quanto mais você busca e cultiva essa luz interior, mais o seu Sol vai brilhar, tá certo? Bem, pessoal, essa foi a minha análise sobre o Sol na casa 5. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo da tela, tá certo? E nos vemos na próxima. Falou!